Capítulo 1. Era o 12º treino do mês. O Alfa caiu no chão pela terceira vez, mas levantou-se de novo. Marin limpou a parte de trás da mão à boca, ajustou a pega na espada de treino e esperou. Podia ter acabado com aquilo há muito tempo. Ele era mais lento do que ela, mais pesado. Lutava com a certeza desajeitada de um homem que nunca tinha sido derrotado por uma mulher e ainda estava a adaptar-se à realidade. Mas acabar rápido significava que ele diria aos amigos que tinha sido um golpe de sorte. Acabar devagar, fazendo-o sentir cada correção, cada abertura que deixava, cada vez que ela escolhia não atacar quando podia, significava que ele diria a verdade aos amigos. Ele avançou. Ela desviou-se. Agarrou-lhe o pulso, redirecionou o seu impulso para a terra e encostou a lâmina romba da espada de treino à sua garganta. 3 segundos. Limpou. Eu disse não, disse ela. Ele ficou deitado na terra, olhando para ela. A sua expressão era a que todos usavam. Confusão a dar lugar à irritação, que dava lugar a algo pior. O ressentimento específico de um homem que acreditava que o seu interesse era um presente e não conseguia entender por que é que o presente estava a ser devolvido. Eu só estava a perguntar. Estavas a perguntar pela 4ª vez. Eu disse não. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Esta é a resposta à 4ª vez. Ela levantou a lâmina. Será a resposta à 5ª. Ele foi-se embora. Eles iam sempre embora. Alguns deles voltavam. Marin observou-o partir e sentiu a coisa que sempre sentia depois. Não a satisfação de ganhar, que se tinha esgotado anos atrás, mas o cansaço plano e específico de uma mulher que tinha tido esta conversa desde os 17 anos e agora tinha 23, e a conversa não tinha mudado. O guião era sempre o mesmo. O rosto mudava, o corpo mudava, o nome mudava. O guião não. Ela era linda. Sabia disso da mesma forma que sabia o peso da sua espada ou a distância a que podia atirar uma faca, como um facto, mensurável e impessoal. Algo sobre o seu corpo que ela não tinha escolhido e não podia mudar, e que tinha sido, desde o dia em que cresceu, a única característica definidora da sua vida aos olhos de todos os alfas que a olhavam. Não bonita, não atraente, o tipo de beleza que parava salas. Maçãs do rosto salientes que captavam a luz como se tivessem sido desenhadas para isso. Cabelo castanho escuro que caía pelos ombros em ondas que ela nunca arranjava e não conseguia alisar. Olhos da cor de âmbar quente, grandes e diretos, com cílios que faziam os homens dizerem coisas que não deviam dizer a estranhos. Uma boca que era, na sua opinião privada, apenas uma boca, mas que lhe tinha sido descrita em termos que ela não tinha pedido, por homens que ela não tinha convidado a descrevê-la. Ela era também, e esta era a parte que parecia confundir as pessoas, uma escudeira, treinada desde os 14 anos, mais rápida do que qualquer pessoa do seu tamanho deveria ser, tecnicamente precisa e totalmente disposta a derrubar um homem no chão se o homem tivesse ouvido não, e ainda estivesse no seu espaço. O problema não era que ela não conseguisse lidar com eles. Conseguia. Fazia-o há 6 anos. Todas as abordagens, todas as propostas, todos os presentes não solicitados e opiniões não solicitadas sobre a sua vida. As flores que ela não queria, os poemas que ela não pedia. Um deles rimava devoção com o oceano num reino sem mar. Aquele que encomendou uma balada sobre os seus olhos e a fez tocar fora dos seus aposentos ao amanhecer por um bardo que claramente desejava estar em qualquer outro lugar. Os desafios de treino que eram ofertas de cortejo disfarçadas de armadura. Os 2 que tentaram encurralá-la na festa de solstício de verão e que saíram da festa com nódoas negras iguais e o tipo de confusão que só afeta homens que genuinamente não conseguem entender por que é que uma mulher recusaria o que eles ofereciam. Aquele que enviou a mãe. Aquele que enviou a mãe 2 vezes. Aquele que esperou lá fora dos seus aposentos todas as manhãs durante uma semana, convencido de que estar ali era romântico em vez de aterrador. Aquele que lhe trouxe uma pele de lobo como presente, uma pele de lobo para uma metamorfa lobo, e não tinha entendido, mesmo depois de ela o ter explicado lentamente, por que é que isso era um problema.
Aquele que disse ao conselho de anciãos que ela estava perturbada e que poderia beneficiar de um arranjo formal de companheiro. 6 anos, dezenas deles, e cada um deixava um resíduo, não medo, algo mais tênue. A erosão lenta de ser tratada como um objeto de desejo em vez de uma pessoa com desejos. O cansaço de viver num corpo sobre o qual as outras pessoas acreditavam ter opiniões. Ela estava cansada. Não o cansaço que o sono corrigia. O cansaço que vivia no lugar específico entre os seus ombros, onde carregava o peso de ser a pessoa mais visível em qualquer sala e a menos vista. 6 anos a ser desejada. 6 anos a não ser conhecida. 12, disse Tísica secamente. Foi o 12º este mês. Eu sei. O alto de Harland voltará. Ele tinha aquele olhar. O olhar de ela não quer dizer isso. Ele quer dizer que ela não quer dizer isso porque ela não pode possivelmente querer dizer isso porque olha para ela. Sim, aquele olhar. Tem um catálogo. O catálogo é exaustivo. Estou exausta. Estamos ambas exaustas. Gostaria de um único dia em que ninguém nos olhasse como se fôssemos um problema que nos foi atribuído para resolver. Isto era assim. Sardônica sobre tudo, honesta sobre nada, e tão profundamente cansada da atenção que o seu registro padrão tinha se tornado uma espécie de armadura emocional. Plano, seco, impenetrável. Se Marine era a lâmina, Tísica era a bainha. Funcional, protetora. Incapaz de admitir que estava a proteger alguma coisa. Marine pôs a espada de treino no suporte, lavou o rosto no poço e caminhou de volta através do povoado em direção aos seus aposentos. Cabeças viravam-se. Sempre se viravam. Ela tinha deixado de notar as viragens há anos e começado a notar, em vez disso, a qualidade específica das viragens, o ângulo, a duração, a diferença entre um olhar que registrava e seguia em frente e um olhar que se fixava e permanecia. Catalogava os olhares da mesma forma que outras mulheres catalogavam o tempo, não porque se importassem, mas porque os olhares precediam as abordagens, e as abordagens precediam as conversas, e as conversas precediam o pátio de treino. Ela estava a meio caminho da praça quando notou os cavalos. Ela fazia o mesmo trajeto todos os dias. Pátio de treino ao amanhecer, poço, aposentos, a praça, a armaria se precisasse de afiar. Fazia-o à mesma hora, porque a rotina era a armadura. Se o seu dia fosse previsível, as interrupções eram identificáveis e as identificáveis eram geríveis. As imprevisíveis. O homem que apareceu durante a manutenção de armas com uma proposta de casamento e um buquê. A dupla que a desafiou para um combate 2 contra 1, que era claramente uma aposta sobre quem a conseguiria fazer sorrir. Essas custavam mais. Ela não se conseguia preparar para elas. Tinha tentado uma vez vestir-se de forma simples, cobrir o cabelo, usar uma capa. Não tinha adiantado. O que quer que fosse a coisa, o rosto, a forma como ela se movia, a forma como a luz a encontrava, quer ela quisesse ou não, a capa não a conseguia esconder. Ela tinha deixado de tentar escondê-la aos 20 anos. Agora ela simplesmente passava por isso, de cabeça erguida, olhos em frente, espada na anca. Se eles iam olhar, podiam olhar para tudo. 2 cavalos, de boa raça, amarrados à porta do salão dos anciãos. Um carregava alforjes com um selo real. O outro carregava um beta de aspecto nervoso que estava a tentar tirar a bota de um estribo, enquanto mantinha a sua dignidade e falhava em ambas as coisas. "Sully", disse alguém ao beta. "Sully, deixa-me. Tenho isto absolutamente. Este estribo e eu estamos numa negociação e eu estou no chão. Já estou no chão. Está tudo bem." O homem que tinha falado, o que não era Sully, o que estava a alcançar o estribo, endireitou-se e virou-se, e Marine viu o rei Alfa pela primeira vez. Ele não era o que ela esperava. Ela esperava o modelo padrão, largo, dourado, o tipo de homem que carregava o seu título da mesma forma que alguns homens carregavam espadas, proeminente e apontado para fora. Gareth Mercer era alto, de cabelo escuro, magro da forma que significava treino em vez de privação, e ele estava na praça como uma boa lâmina senta numa bainha, quieto, completamente, sem precisar de anunciar que estava ali. Olhos cinzentos de ferro escuro,
Uma cicatriz na ponte do nariz, antiga e fina, uma mandíbula que parecia ter sido construída para segurar coisas. Vestia couro escuro simples, não roupa de corte. Carregava uma espada como se fosse parte do seu braço. Ele olhou para ela. Todos olhavam para ela. Ela estava habituada a ser olhada. Sabia a taxonomia dos olhares. O varrer apreciativo, o olhar demorado, a avaliação ousada que começava no seu rosto e descia com a descarada de um homem a percorrer bancas de mercado. Ela já tinha recebido todos os olhares possíveis. Conseguia identificá-los na visão periférica, com pouca luz, numa sala cheia. O olhar de Gareth Mercer não estava na taxonomia. Ele olhou para o rosto dela, depois para as mãos dela, os nós dos dedos ligeiramente avermelhados do pátio de treino. Depois para os ombros dela, onde a postura era perfeita, mas a tensão vivia, depois de volta para o rosto dela. O olhar inteiro durou 2 segundos. Não era apreciação, não era avaliação. Era o olhar de um homem que via algo da forma como ela via a postura de um oponente, a ler o que estava ali, não o que ele queria que estivesse ali. Interessante, disse Flint. Flint não disse isto da forma como os lobos geralmente diziam coisas sobre mulheres bonitas. Flint não estava interessado na sua beleza. Flint estava interessado na coisa específica que Gareth tinha visto em 2 segundos que a maioria dos homens não via em 6 anos. O cansaço. Ela tem lutado recentemente. Os seus nós dos dedos estão frescos. Ela carrega tensão nos ombros. Não tensão de combate, o outro tipo. O tipo que significa que ela tem carregado algo por muito tempo. Ela não está em perigo. Ela está em resistência. Uma pausa. Além disso, ela cheira a aço e a mel quente e algo por baixo que vou precisar de um mínimo de 3 encontros adicionais para identificar. Isto é reconhecimento. Estou a conduzir reconhecimento. Nada disto é pessoal. Era extremamente pessoal. Flint sabia disso. Gareth sabia disso. Nenhum deles o reconheceu. Gareth sabia disso. Desviou o olhar. Voltou-se para Sully, ajudou-o a levantar-se e entrou no salão dos anciãos. Merrin ficou na praça e sentiu algo que não sentia há 6 anos a ser olhada. A desorientação de ser vista. Ele olhou para as nossas mãos, disse Tísica, assustada, o registro sardônico a rachar por meio segundo antes de voltar ao lugar. Não para o nosso rosto, não para o nosso. Ele olhou para as nossas mãos, os nossos nós dos dedos, os nossos ombros. Ele olhou para as partes de nós que estão cansadas e não olhou para as partes de nós que as pessoas olham. Estou a anotar isto sem emoção. O seu cheiro é ferro frio e pinho. Isto são dados atmosféricos. Capítulo 2. A visita do rei. O rei Alfa estava de visita por 3 dias. Inspeção de rotina dos bandos exteriores. Reuniu-se com os anciãos, revisou as posições dos territórios e observou as operações do povoado com a descrição minuciosa de um homem que lê relatórios e depois os confronta com a realidade. Merrin não tinha nada a ver com nada disso. Ela era uma escudeira, não uma membro do conselho. Treinava, patrulhava, mantinha o seu equipamento e lidava com os alfas que apareciam a intervalos previsíveis para lhe explicar que ela era linda e disponível e errada em ambas as coisas. Lidou com 2 deles no primeiro dia da sua visita. Um beta persistente, chamado Cole, que lhe trouxe flores silvestres, que ela colocou no suporte de treino e usou como alvo para atirar facas. E um alfa visitante chamado Douglas Parr, que a desafiou para um combate de treino amigável, que não foi amigável nem um combate de treino, mas foi na verdade um homem que acreditava que se ele a conseguisse derrotar em combate, ela o respeitaria o suficiente para aceitar uma oferta de cortejo. Ela derrotou-o em 40 segundos. Ele perguntou se podiam ir novamente. Ela disse não. Ela vai dizer não, disse Sully, a ninguém em particular, escrevendo algo no seu caderno da cerca. Ela diz sempre não. O último trouxe uma pintura dele próprio ao lado de um alce. Ele desenhou-se mais alto que o alce. Senhora, ninguém é mais alto que um alce. Sully, disse Gareth, documentando. Senhor, Gareth estava a observar. Ela não percebeu isso até depois. Ele estava à beira do pátio de treino, braços atrás das costas, a falar com um dos anciãos sobre reservas de grãos
ou estruturas do conselho, ou o que quer que os reis falassem. Mas ele tinha visto tudo. Ela percebeu porque a sua mandíbula estava a fazer algo, um pequeno movimento na articulação, um aperto e solta, e as suas mãos atrás das costas tinham se fechado em punhos e depois deliberadamente descerrado. Ele não se aproximou dela, não comentou. Voltou-se para o ancião e continuou a conversa. E a única prova de que algo tinha acontecido era que a sua voz, quando ela captou as pontas dela do outro lado do pátio, tinha baixado meia oitava. Ele viu, disse Tísica. Ele viu, e não veio cá. Não ofereceu ajuda. Não perguntou se estávamos bem. Ele apenas observou e depois voltou para a sua conversa. É o que as pessoas fazem. Não é o que as pessoas fazem. O que as pessoas fazem é vir cá. O que as pessoas fazem é dizer, estás bem, numa voz que significa, gostaria de te resgatar, e também, és linda. Ele não fez isso. Ele deixou-nos sozinhas. Não sei o que fazer com alguém que nos deixa sozinhas. Naquela tarde, encontrou-o no pátio de treino sozinho, a praticar com as espadas de treino, a correr as formas, sequências militares padrão, o jogo de pés equilibrado e estruturado de um homem que tinha sido treinado por mestres de corte. Ele era bom. Ela observou-o da mesma forma que observava todos os lutadores, clinicamente, a ler os padrões, a identificar os hábitos. O seu lado esquerdo era ligeiramente mais lento. Ele comprometia o seu peso no golpe descendente, o que significava que ele estava exposto por meio segundo na recuperação. A sua postura era demasiado larga para combate corpo a corpo. O teu lado esquerdo desce na transição, disse ela da entrada do pátio. Ele parou, olhou para ela, não assustado, ele sabia que ela estava ali. Os lobos sempre sabiam. Mostra-me. Ela pegou numa espada de treino e mostrou-lhe. 3 correções demonstradas à velocidade, cada uma exigindo que ela entrasse na guarda dele e ajustasse a sua posição com as mãos, o cotovelo, o pulso, o ângulo do ombro. Profissional, clínico, exceto que cada ponto de contato era quente e ela podia sentir a sua respiração mudar quando a sua mão estava no seu antebraço, e Tísica estava a catalogar cada toque com a concentração de um lobo que tinha desistido de fingir que o catálogo era profissional. Luta, disse ele. Ela assentiu. Ela derrotou-o em 12 segundos na primeira vez, 6 na segunda. Ele foi mais rápido quando estava a aprender. Na terceira vez ele durou quase 20 segundos, e ela teve de usar o gancho de tornozelo para o derrubar. E quando ele estava no chão, e ela estava acima dele com a lâmina na sua garganta, os seus rostos estavam perto, a um pé de distância, e ambos estavam a respirar com dificuldade, e o suor na sua clavícula estava a captar a luz da tarde, e os seus olhos eram cinzentos de ferro com um fio de ouro que não estava ali há 10 segundos. De novo, disse ele. Não. Ela levantou-se, estendeu a mão. Ele pegou nela e ela puxou-o para cima. E o aperto de mãos durou 1 segundo a mais do que o necessário. E a sua palma era quente e calejada, e o seu aperto era específico. Não apertado, não possessivo, apenas certo. E quando ela soltou, a sua mão manteve a forma da dele, por um momento antes de os seus dedos se desenrolarem. O seu cheiro atingiu-o no puxão para cima, aço e mel quente, e fumo de madeira, perto, real, não diluído pela distância. Passou por ele como uma lâmina através de mau jogo de pés. A sua mandíbula travou. A sua mão, a que tinha acabado de segurar a dela, fechou-se num punho ao lado do corpo, e depois descerrou-se deliberadamente. E o descerrar demorou mais do que o habitual. O mel, disse Flint, com a certeza devastada de um lobo que acabara de perder uma guerra que não sabia que estava a travar. Ela cheira a mel e aço e fumo de madeira. Esta é uma combinação, Gareth. Esta combinação não devia existir na natureza. Vou precisar de me sentar. Estamos de pé. Preciso de não estar de pé. Ela pôs-nos no chão 3 vezes e, francamente, o chão era melhor porque pelo menos no chão eu não conseguia cheirar a boa luta. Gareth, disse ele, a voz nivelada. A mandíbula não. Duraste 20 segundos. Um recorde pessoal. Vou colocá-lo no meu registro real. Logo abaixo de negociou um tratado comercial. E logo acima de foi derrubado por uma mulher com metade do meu peso e mereceu-o.
Algo aconteceu no rosto dela. Não um sorriso, ainda não, mas o movimento muscular específico de uma mulher que não lhe ia dar a satisfação de achar graça, e que, de facto, tinha achado graça. A sua mão. Tenho notas detalhadas sobre a sua mão, disse Tísica. As notas são extensas. As notas não são atmosféricas. No segundo dia, o padrão escalou. 3 alfas, Bryce Whitmore, e 2 que ela não reconheceu, apareceram no pátio de treino ao amanhecer. Não para lutar, para observar. Sentaram-se na cerca e observaram-na treinar como os homens observam cavalos num mercado. Avaliando, avaliando, decidindo. Ela ignorou-os. Correu as suas formas, aquelas que ela desenvolveu sozinha ao longo de 6 anos, o estilo híbrido que misturava trabalho formal de lâmina com as técnicas sujas e rápidas que aprendera com uma escudeira reformada, que lhe disse no primeiro dia: não se dão segundas oportunidades a raparigas bonitas. Acaba rápido, ou não comeces. Ela era boa. Sabia que era boa. Era boa há 6 anos. E a bondade nunca, em 6 anos, foi a coisa que alguém notou primeiro. Ela é magnífica, disse um dos alfas alto o suficiente para ser ouvido e baixo o suficiente para fingir que era privado. Forte para o seu tamanho, disse outro. Imaginem os seus filhotes. Ela parou. Virou-se. Olhou para os 3 homens na cerca e sentiu o cansaço subir nela como uma maré. Não fúria, não a raiva ardente que tinha aos 17 anos, mas o cansaço frio, pesado, encharcado de uma mulher que tinha sido ouvida assim durante anos e anos, e tinha ficado sem formas de não deixar entrar. Saiam da cerca, disse ela, ou entrem no ringue. Eles foram-se embora. Foram-se embora a sorrir. Ela ficou sozinha no pátio de treino e as suas mãos tremiam, e não era dos exercícios. Era do esforço de segurar algo por 6 anos que nunca ficava mais leve. Eles fazem isto todos os dias. Ela virou-se. Gareth estava na entrada do pátio, não no pátio, no limiar, não se aproximando, não entrando no seu espaço, parado à beira dele. Não todos os dias, a maioria dos dias. 3 ou 4 por semana, mais durante festivais, mais quando os visitantes vêm. Ela embainhou a espada de treino. Olhou para ele. Isto faz parte da sua inspeção. Não. Então o que é? Ele olhou para ela, o mesmo olhar da praça, as suas mãos, os seus ombros, o rosto por último, a ler o que estava ali. Observação, disse ele, para a minha própria compreensão. Ele foi-se embora. Ela observou-o partir e notou algo que não esperava. Ele afastou-se sem olhar para trás. Todos os homens que tinham estado no seu espaço tinham olhado para trás. Todos. Um olhar por cima do ombro, mais um olhar, mais um momento da coisa a que acreditavam ter direito. Gareth Mercer afastou-se, e os seus olhos mantiveram-se em frente, e o seu passo não vacilou, e ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás, disse Tísica baixinho. O registro sardônico mal a aguentar. Toda a gente olha para trás. Ele não. Estou bem. Isto está bem. Estou a anotar o seu cheiro para fins atmosféricos. É mais forte quando ele está preocupado. A preocupação é que eu estou bem. Naquela noite, a refeição comunitária, ela sentou-se sozinha. Ela sentava-se sempre sozinha, não porque quisesse, mas porque sentar-se com pessoas significava os olhares, as abordagens, o posicionamento cuidadoso de homens que queriam estar perto dela, e mulheres que queriam não estar perto da atenção. Sozinha era mais fácil. Sozinha era a única geografia que não exigia uma arma. Gareth sentou-se à frente dela, não ao lado dela, à frente, distância deliberada. Ele pousou o prato e comeu, e ela não comeu, e durante 10 minutos sentaram-se no único silêncio que ela tinha experimentado no povoado que não parecia nem esquiva, nem abordagem. És muito quieta para um rei, disse ela. És muito sozinha para uma escudeira. Prefiro. Eu sei. Ele olhou para ela através da mesa, olhos cinzentos de ferro, firmes. Não acho que prefiras. Acho que escolheste isso porque a alternativa é pessoas, e pessoas olham para ti de uma forma que custa algo, e sozinha é o único lugar onde o custo para. Ela pousou a sua caneca. Olhou para ele. Ninguém tinha dito aquilo. Em 6 anos,
Ninguém a tinha olhado e dito a coisa que estava realmente a acontecer. Não, és tão linda. Não, porque estás sozinha. Não, tens de ter a tua escolha. Ninguém tinha dito que isso custa. Ninguém tinha visto o custo. Ele disse isso, sussurrou Tísica. Não sardônico, não plano, destruído. A bainha a abrir-se. Ele disse a coisa real. Ninguém disse nunca a coisa real. O que vês? Marin disse. Quando olhas para mim. Ela já tinha perguntado isso antes. Tinha perguntado uma vez aos 18 a um homem que ela achou que era diferente. Ele respondeu com os seus olhos. A cor, a profundidade, a forma como captavam a luz. Ele quis dizer como um elogio. Ela ouviu como uma sentença. Perguntou mais uma vez aos 20 a um alfa que a tinha perseguido durante 3 meses com o que ela acreditava ser paciência. Ele respondeu com a sua boca. Ela parou de perguntar depois disso. Gareth ficou quieto por muito tempo. O fogo crepitava. O salão murmurava à volta deles. Ele não estava a compor uma resposta. Estava a escolher qual a coisa honesta a dizer. Alguém que rola os ombros depois de cada luta. O esquerdo mais que o direito. Está mais tenso. Provavelmente do cross-draw. Ele fez uma pausa. Alguém que verifica as saídas quando se senta. Que se posiciona com as costas para a parede, não porque tem medo, mas porque já fez isto tantas vezes que é automático. Alguém que come sozinha porque a alternativa é atuar para pessoas que olham para a coisa errada. Ele encontrou os olhos dela e alguém que está muito, muito cansada de ser desejada e nunca foi perguntada o que realmente quer. O silêncio à mesa durou muito tempo. Algo atrás das suas costelas estava a fazer uma coisa que ela não conseguia nomear, expandindo-se, pressionando para fora como um músculo que tinha estado apertado durante 6 anos, subitamente a libertar-se sem permissão. Os seus olhos arderam. Não lágrimas. O precursor das lágrimas. O anúncio do corpo de que algo tinha sido retido por demasiado tempo e precisava de sair. E ela reteve-o porque sempre o reteve. Mas a retenção custou mais do que o habitual. Essa é a primeira resposta real que alguma vez recebi a essa pergunta, disse ela. A sua voz estava firme. As suas mãos debaixo da mesa não estavam. Deveria ser o único tipo de resposta que alguém dá. Ela olhou para ele através da mesa. A luz do fogo estava no rosto dele, e a sua mandíbula estava tensa, não travada, tensa, a segurar algo quente. E as suas mãos estavam sobre a mesa e estavam abertas, relaxadas. As mãos de um homem que não estava a tentar tirar nada deste momento. Ela sentiu algo mudar no seu peito. Não um puxão, uma libertação. Algo que ela estava a segurar desde os 17 anos. Um punho que ela tinha feito à volta da palavra querer para a manter segura. E pela primeira vez, alguém a estava a pedir para abrir. Ela não estava pronta. Ainda não. Mas olhou para as mãos dele e pensou. Talvez. Ferro frio e pinho, disse esta. E a coisa gelada. Deixei de fingir que a coisa gelada são dados atmosféricos. Não são. É ele. Gostaria de reconhecer formalmente que tenho mentido a nós dois durante 2 dias, e peço desculpa. E também gostaria que ele nunca parasse de se sentar à frente desta mesa. Capítulo 3. Na terceira manhã, todos eles vieram. Não todos. Não todos os alfas que alguma vez a tinham olhado, mas o suficiente. Bryce Whitmore, Douglas Parr, 3 outros cujos nomes ela tinha deixado de aprender porque os nomes não importavam. Os nomes eram intermutáveis. O guião era sempre o mesmo. 5 deles no pátio de treino ao amanhecer, antes de mais ninguém estar acordado. Não eram hostis. Eram certos, o que era pior. 5 homens que tinham decidido coletivamente que a bela escudeira estava solteira há tempo suficiente e que a decisão sobre quando ela deixava de estar solteira lhes pertencia. Chamaram-na Bryce na frente, o mais alto, o mais persistente, aquele que voltava há 2 anos. Gostaríamos de falar. Gostaria de treinar. Isto é importante. O meu jogo de pés também é. Marin. Ele usou o nome dela como uma chave numa fechadura. Familiar, com direito, certo de que abriria algo. Estás sozinha há 6 anos. Recusaste todos os alfas em 3 bandos. A certa altura, tens de te perguntar se o problema és tu ou se. Se o problema sou eu, se sou demasiado exigente, se não sei o que quero.
Ela pegou na espada de treino. Sei exatamente o que quero. Quero treinar de manhã, sem 5 homens parados no meu pátio, a dizer-me o que quero. Não podes aguentar para sempre. Os outros 4 moveram-se atrás dele. Não agressivamente, apenas a ajustar-se. O próprio ajuste era a mensagem. 5 corpos a reorganizarem-se no seu espaço, ocupando mais dele. A lenta invasão territorial de homens que acreditavam que presença era o mesmo que permissão. Um deles, ela não sabia o nome dele, não precisava. O nome era irrelevante, disse ao homem ao lado dele, não baixo o suficiente. Ela vai ceder. Eles sempre cedem. Ela já tinha ouvido aquilo. Tinha ouvido aos 17 anos do primeiro alfa que a tinha encurralado atrás da armaria. Tinha ouvido aos 19 do que a tinha seguido para casa. Tinha ouvido aos 21 do que lhe disse com o genuíno espanto de um homem que não conseguia conceber a rejeição que ela estava a desperdiçar-se. Eles sempre cedem como se o seu não fosse uma estação, temporário, cíclico, algo que se espera que passe, como se ela fosse o tempo. Ela olhou para Bryce e estava tão cansada. Podia senti-lo atrás dos olhos. 6 anos disto. 6 anos da mesma conversa com rostos diferentes. E os rostos continuavam a vir, e a conversa continuava a não mudar. E a espada de treino estava na sua mão, e ela podia pôr os 5 no chão. Mas o que é que isso mudaria? Ela tinha posto homens no chão durante 6 anos, e eles continuavam a levantar-se. Eles sempre se levantavam porque não ouviam não como uma resposta. Ouviam-no como um interlúdio. Observa-me, disse ela. Mas o cansaço estava na sua voz, e ela ouviu-o, e eles ouviram-no. E o que eles ouviram não foi exaustão. O que eles ouviram foi uma abertura. Bryce deu um passo à frente. A sua mão levantou-se. Não um punho, uma mão aberta, a alcançar o seu braço, o gesto universal de um homem que decidiu que a conversa tinha terminado. E a próxima fase era a proximidade física. Gareth interveio entre eles. Ele estava ali. Ele tinha estado. Ela não sabia onde ele tinha estado. Na beira do pátio, nas sombras. Ela não o tinha visto chegar, mas ele estava entre eles agora, e as suas costas estavam viradas para ela, e o seu corpo era uma muralha, e as suas mãos estavam ao lado do corpo, abertas. E a abertura era pior que punhos, porque punhos eram uma ameaça, e mãos abertas eram uma escolha, uma declaração. Um homem a dizer, não estou aqui para lutar contigo, estou aqui para ficar neste lugar específico, e não serei movido dele, através de mim. 2 palavras, não gritadas, não rosnadas, ditas no registro baixo e certo de um homem que tinha estado a observar durante 3 dias e tinha visto o que mais ninguém se tinha dado ao trabalho de ver, o cansaço, e tinha decidido no espaço entre uma respiração e a seguinte, que o cansaço terminava aqui. Os seus olhos eram dourados, completamente dourados, Flint, presentes, sem pressa. O predador paciente que tinha estado a observar durante 3 dias e tinha chegado a uma única conclusão e estava a expressá-la com todo o peso da certeza absoluta. 5 deles, disse Flint, não preocupado, divertido, o específico e terrível divertimento de um lobo que tinha feito as contas e achado hilariante. 5 alfas. Um trouxe flores. Um rimou devoção com o oceano. Um enviou a sua mãe. Estes são os competidores. Estou a tremer de pelo. Notifique os estrategistas. Alerte-os. Oh, espera! Ele está a alcançá-la. Ele não devia ter feito isso. Ele realmente não devia ter feito isso. Este vai ser o meu dia favorito. Fica, disse Flint. Não para Gareth. Para o chão. Para o momento. É aqui que ficamos. É isto que fazemos. Ela tem lutado sozinha há 6 anos. E não tem de lutar sozinha agora. Bryce olhou para ele. Bryce era maior. Bryce tinha 4 homens atrás dele. Nada disso importava. Gareth não era a coisa maior no pátio. Era o mais pesado. O tipo de peso que não tinha nada a ver com massa. Ela não precisa. Ela tem dito não durante 6 anos para ti, para todos vocês. Ela disse-o com palavras e com silêncio, e com uma espada de treino, e com todas as formas possíveis de uma pessoa dizer não. E vocês ainda estão parados no seu pátio ao amanhecer. Não estou aqui porque ela precisa de mim. Estou aqui porque vocês precisam de o ouvir de alguém cuja autoridade não podem descartar como uma fase. Flint aguentou.
O lobo estava perfeitamente imóvel dentro de Gareth. Não a esforçar-se, não a avançar, não a lutar pelo controlo. Apenas presente. Todo o peso de um predador que tinha avaliado a ameaça, e o terreno, e as rotas de saída, e a mulher atrás dele, e tinha chegado a uma única posição inabalável. Aqui. É aqui que ficamos. Ela está atrás de nós, disse Flint. Ela está viva e forte, e esteve sozinha com isto durante 6 anos, e não está sozinha com isto agora. Tudo o resto é negociável. Isto não é. O pátio estava silencioso. A luz da manhã vinha sobre a parede leste, e apanhou o ouro nos olhos de Gareth, e a tensão da sua mandíbula, e as mãos abertas ao lado do corpo, e os 5 alfas à frente deles, que estavam a fazer a matemática específica de homens a decidir se pressionavam um rei. Decidiram não o fazer. Foram-se embora um a um, e depois todos de uma vez, da forma como os covardes partem, não admitindo a retirada, apenas encontrando razões para estarem noutro lugar. Bryce foi o último. Olhou para Maren por cima do ombro de Gareth, e o seu rosto disse o que a sua boca não disse. Isto não acabou. Acabou. Ela sabia que tinha acabado da mesma forma que sabia que uma lâmina estava afiada pela qualidade do silêncio que deixava para trás. Os alfas falariam, eles resmungariam. Mas o rei alfa tinha se interposto no caminho deles, com olhos dourados e mãos abertas, e a certeza silenciosa de um homem que tinha escolhido um lado. E escolher um lado publicamente era uma coisa que não podia ser desfeita, e todos os alfas em 3 bandos saberiam isso antes do anoitecer. O pátio estava vazio. A manhã estava silenciosa. Gareth ficou de costas para ela, e os seus ombros carregavam algo pesado, e as suas mãos tremiam ao lado do corpo. Não visivelmente, mas ela conseguia vê-lo, porque tinha passado 3 dias a aprender a lê-lo, da mesma forma que lia um oponente de treino. E este oponente tinha acabado de gastar tudo o que tinha em 2 palavras. Ele virou-se. O dourado estava a desvanecer-se, o cinzento a voltar. Eu não te pedi para fazeres isso, disse ela. Eu sei. Eu consigo lutar com eles. Eu sei que consegues. Tens lutado com eles durante 6 anos. Não devias ter de lutar com eles por um 7º ano. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. O espaço entre eles era de 3 pés e carregado de algo que ela não tinha nome. Não gratidão, não atração, não a resposta padrão a uma demonstração de proteção. Algo mais profundo e mais silencioso. O sentimento de uma mulher que tinha estado a carregar um peso por 6 anos a ver alguém mais pegar na outra ponta. Devias ir, disse ela. Não porque ela o quisesse, mas porque precisava de estar sozinha com o que tinha acabado de acontecer. Eu sei. Ele não se moveu imediatamente. Ficou ali parado, e a sua mão levantou-se. Não para tocar, para quase tocar. Os seus dedos pararam a 1 centímetro da sua mandíbula. Ela podia sentir o calor dele sem contato. Os seus olhos estavam cinzentos novamente, o dourado a recuar, e o cinzento era honesto de uma forma que o dourado não tinha sido. O dourado era instinto, o cinzento era ele. E o que o cinzento dizia era: escolho quase te tocar em vez de te tocar, porque a escolha deve ser tua. Ela ficou quieta. O quase era insuportável. Pior que o contacto, pior que a distância. 1 centímetro de ar matinal entre a pele dele e a dela. E nesse centímetro estava cada homem que alguma vez se tinha estendido para ela sem perguntar. E cada ano que ela tinha passado a hesitar. E ele não estava a estender-se. Ele estava a esperar. E a espera era a coisa mais íntima que alguém alguma vez lhe tinha feito. Ele baixou a mão. Recuou. Foi-se embora. Ela não olhou para trás. Ele não olhou para trás, disse Tísica novamente. Toda a gente olha para trás. Ele não. Ele simplesmente vai-se embora e deixa o espaço vazio. E o espaço vazio cheira a ferro frio e pinho. E eu não consigo fazer isto. Maren, não consigo continuar a fingir que este homem são dados atmosféricos. Ele não são dados atmosféricos. Ele é uma pessoa que olhou para as nossas mãos e disse a coisa que ninguém disse nunca. E eu sou Tísica. Estou bem. O registro está bem. Tudo está bem. Vou deitar-me na nossa consciência partilhada e ficar bem muito alto pelo resto do dia. Gar. Capítulo 4. O custo de ser vista.
Ela evitou-o durante 2 dias. Não fisicamente. O povoado era pequeno, e a inspeção do rei significava que ele estava presente às refeições no salão do conselho, atravessando a praça. Ela via-o. Não podia não vê-lo. Mas mantinha distância, o tipo específico de distância que uma mulher mantém quando tem medo de algo que não consegue atravessar com uma espada de treino. Ela tinha medo, não dele, mas da coisa que ele tinha feito no pátio de treino e, pior, da coisa que ele tinha feito à mesa. O pátio era um gesto, ousado, físico, o tipo de coisa que vive no corpo e pode ser processada da forma como ela processava combate. Rápido, limpo, seguir em frente. Mas a mesa era a coisa com que ela não conseguia parar de lidar. Alguém que rola os ombros depois de cada luta. O esquerdo mais que o direito. Ele tinha visto os seus ombros. Não o seu rosto, não o seu corpo, não a coisa que todos os outros viam. Ele tinha visto a parte dela que estava cansada e tinha-a nomeado. E o nome tinha rachado algo que ela mantinha selado desde os 17 anos. A parte dela que queria ser conhecida. Ela apanhou-se no primeiro dia a fazer algo que nunca tinha feito. Sentada no pátio de treino depois do treino sem pegar numa lâmina, apenas sentada, a olhar para o espaço onde ele tinha estado durante o combate, a terra arranhada onde ela o tinha derrubado, o pedaço de terra onde o aperto de mãos deles tinha durado 1 segundo a mais. Ela estava a ler o chão da mesma forma que lia a postura de um oponente de treino, à procura de informação que pudesse usar. Mas a informação não era tática, era pessoal. Ela estava sentada nos lugares onde ele tinha estado. Estás a fazê-lo, disse esta. Estás a sentar-te nos lugares dele. Da mesma forma que um lobo volta a um rastro de cheiro, tu estás a revisitá-lo. Estou a descansar. Estás a descansar no exato lugar onde ele esteve quando corrigiste a descida do teu lado esquerdo. Isso não é descansar. Isso é arqueologia. Na segunda tarde, ela afiou a sua lâmina no banco junto ao poço, e um alfa que ela não reconheceu passou e parou. A pausa previsível, os olhos a percorrerem o seu rosto, o recálculo específico que ela conseguia ver em tempo real enquanto ele passava de mulher para mulher bonita para disponível. Ele abriu a boca. Não, disse ela sem olhar para cima. Ele foi-se embora. Ela não sentiu nada, nem mesmo o cansaço, apenas o vazio de um reflexo tão praticado que já não custava nada. E o conhecimento, agudo e indesejado, de que ela queria que custasse alguma coisa. Queria sentir a interação em vez de apenas sobreviver a ela. Queria que a alternativa não fosse um sim, que ela tivesse escolhido em vez de uma muralha que ela tinha construído. E essa era a coisa aterradora porque durante 6 anos ela tinha construído a sua vida à volta de não querer. Não querer era seguro. Não querer significava que ela não podia ser decepcionada. Não querer significava que os alfas que vinham ao seu pátio com as suas flores e os seus poemas e as suas mãos a alcançar o seu braço não alcançavam nada, porque não havia nada a oferecer porque ela o tinha selado. Gareth tinha-o aberto. Não querendo-a, vendo-a. E ser vista era pior que ser desejada. Porque ser desejada, ela sabia como recusar. E ser vista, estás com medo, disse Tísica. Na segunda noite, Marin estava sentada na sua cama nos seus aposentos, a lâmina nos joelhos, a afiar. O ritmo da pedra molhada normalmente acalmava-a. Esta noite, não. Tens medo que ele seja diferente, e tens mais medo que ele seja diferente do que medo que ele seja o mesmo. Porque se ele for o mesmo, tu conheces o guião. Tens feito o guião há 6 anos. Podes lutar contra o guião. Não podes lutar contra alguém que vê os teus ombros. Não quero falar sobre isto. Ele vai-se embora amanhã. A sua inspeção está concluída. Ele vai cavalgar e não vai olhar para trás porque ele não olha para trás. E tu estarás aqui com a tua espada e o teu pátio e as tuas saídas e a tua muralha. E terás exatamente o que sempre tiveste, que é segurança. E saberás para o resto da tua vida que tiveste a oportunidade de ser vista por alguém e escolheste a muralha em vez disso. A muralha funciona. A muralha é exaustiva. Temos estado a mantê-la por 6 anos. Eu também estou cansada, Marin. Estou cansada de catalogar cheiros como dados atmosféricos quando não são dados atmosféricos. Estou cansada de não querer coisas.
Estou cansada de estar bem. Marin pressionou a pedra molhada contra a lâmina. O som encheu a sala, firme, rítmico, o som de uma mulher a manter uma arma que ela era muito boa a usar e muito cansada de precisar. Ele vai-se embora amanhã, disse Tísica novamente. Quieta, não sardônica, não evasiva, apenas honesta. Da forma como um lobo se torna honesto quando não há mais nada para se esconder. O que queres? Marin pousou a lâmina. Quero alguém que olhe para as minhas mãos antes do meu rosto. Quero alguém que veja o cansaço. Quero uma pessoa no mundo que não ouça não como ponto de partida e não ouça bonita como a coisa mais importante sobre mim. Ela tremia. E estou aterrorizada porque o encontrei. E vou deixá-lo ir embora, porque deixá-lo entrar significa admitir que a solidão foi um custo, não uma escolha. Foi ambos, disse Tísica gentilmente. Foi uma escolha que te custou. Ambas as coisas são verdadeiras, mas tu podes fazer uma escolha diferente agora. Não porque a muralha falhou, mas porque a construíste bem o suficiente para que possas escolher pôr uma porta nela. Isso não é fraqueza. É assim que a força se parece quando deixou de ter medo. Marin ponderou sobre isso. A lâmina nos joelhos, a pedra molhada na mão. A sala em que tinha vivido sozinha durante 4 anos, pequena, espartana, funcional, uma cama, uma mesa, um suporte de espadas. Ela tinha feito dela uma fortaleza. Cada superfície era prática. Cada objeto tinha uma função. Não havia nada decorativo, nada macio, nada que existisse apenas para ser bonito. Ela tinha construído seu quarto da forma como tinha construído a sua vida. Sem excessos, sem vulnerabilidade, nada que pudesse ser levado. E agora havia uma porta. E a porta era um homem que olhava para suas mãos antes do seu rosto, e que ficava à frente dela sem ser chamado, e que ficava quieto à frente dela quando queria mover-se. E a porta era aterradora porque as portas vão em ambas as direções. Ele vai-se embora amanhã, disse Tísica novamente. O que queres? Porque tenho mantido a ficção de dados atmosféricos durante 3 dias, e nunca foram dados atmosféricos, e ambos sabemos, e estou cansada de nos mentirmos. Marin, sou um lobo. Supostamente sou honesta. Tenho sido desonesta sobre ferro frio e pinho durante 72 horas, e a minha integridade está em ruínas. Capítulo 5. Ao lado. Encontrá-lo-ia ao amanhecer. Ele estava nas cavalariças, a encilhar o seu cavalo. Sully estava a carregar o segundo cavalo com o esforço concentrado de um homem que não confiava no cavalo e suspeitava que o cavalo não confiava nele. Ele mordeu-me ontem, disse Sully ao cavalo. Quero que saibas que documentei isso. Estás nos registros. És um perigo documentado. Anda comigo, disse Marin a Gareth. Gareth olhou para ela. Pousou a sela. Seguiu-a. Levou-o ao pátio de treino. Vazio a esta hora. Ninguém treinava ao amanhecer, exceto ela, que era por isso que os alfas tinham vindo ao amanhecer, porque sabiam que era a única hora em que ela estava sozinha. Ela pegou em 2 espadas de treino. Atirou-lhe uma. Ele apanhou-a. O que estamos a fazer? Perguntou ele. Quero mostrar-te algo. Ela disse a sua postura. Não a postura de performance. A verdadeira. Aquela que ela tinha construído ao longo de 6 anos a lutar sozinha. Baixa, pronta. Todos os ângulos contabilizados. A postura de uma mulher que sabia que era a única pessoa que a ia proteger e tinha construído o seu corpo à volta desse conhecimento. É assim que eu luto, disse ela. Não a versão bonita, não as formas. É assim que é lutar sozinha há 6 anos. Ela moveu-se depressa. O estilo híbrido, treino formal sobreposto à improvisação, precisão sobreposta ao instinto de sobrevivência, a espada como extensão de um corpo que aprendera a acabar as coisas rapidamente porque acabá-las lentamente, significava que voltavam. Ela passou por toda a sequência. Levou 90 segundos. Quando terminou, estava a respirar com dificuldade, e a espada de treino estava ao seu lado, e a luz da manhã estava no seu rosto, e ela estava a olhar para ele com a vulnerabilidade específica de uma mulher que acabara de mostrar a alguém a coisa em que era melhor e estava à espera de ver se ele entendia o porquê. Ele observou cada segundo disso, não como os alfas observavam, não o corpo, não a beleza,
não a forma como a luz da manhã lhe apanhava o rosto a meio de um golpe. Ele observou a forma como ela se movia, as transições defensivas, as estratégias de saída construídas em cada sequência, a forma como ela nunca comprometeu totalmente o seu peso, porque o compromisso total significava que não podia recuar. E recuar tinha sido a sua única segurança durante 6 anos. Isso não é uma forma de combate, disse ele calmamente. Não, é uma forma de sobrevivência. Cada sequência termina em fuga. Cada transição protege a saída. Nunca comprometes totalmente o teu peso, porque o compromisso total significa que não podes recuar. Sim. Construíste isto porque tens lutado contra pessoas que voltam. Sim. Ele pousou a espada de treino. Olhou para suas mãos, ombros, rosto por último. Sempre a mesma sequência. E ela compreendeu de repente com a clareza da luz da manhã por que é que a sequência importava. Ele lia-a da mesma forma que ela lia um oponente de treino de baixo para cima. Do funcional ao pessoal, da coisa que explicava à coisa que era explicada. Ele olhava para as suas mãos primeiro, porque as suas mãos lhe diziam quem ela era. Olhava para os seus ombros, porque os seus ombros lhe diziam o que ela tinha carregado. Olhava para o seu rosto por último, porque o seu rosto era a coisa menos importante nela, e ele era o único homem em 6 anos que alguma vez tinha organizado a informação nessa ordem. Não devias ter construído isto, disse ele. Não, não devia. Ficaram no pátio de treino à luz do amanhecer, e a distância entre eles era de 10 pés e estava a fechar-se. Não porque qualquer um deles se estivesse a mover, mas porque tudo o que ela tinha estado a segurar durante 6 anos estava a começar a abrir-se. O punho à volta da palavra querer a desenrolar-se como os punhos dele se desenrolavam, um dedo de cada vez. Estou cansada, disse ela. A primeira vez que ela o tinha dito em voz alta. Não a um ancião, não a um parceiro de treino, não ao quarto vazio acima da armaria. A ele, ao homem que tinha olhado para as suas mãos. Estou cansada de ser desejada. Estou cansada de ser a pessoa mais visível em todas as salas e a menos conhecida. Estou cansada de atravessar praças e sentir cabeças a virar-se e saber que cada viragem é um cálculo sobre a minha aparência e nenhum único é uma pergunta sobre o que eu penso. Estou cansada de lutar sozinha e estou cansada de escolher a solidão porque a solidão era o único lugar seguro. Ela olhou para ele. E estou aterrorizada neste momento porque és a primeira pessoa que alguma vez olhou para mim e viu o cansaço em vez da beleza. E não sei o que fazer com alguém que vê a coisa certa. Ela não tinha planeado dizer tudo aquilo. Tinha planeado algo mais curto, controlado, defendido, a manter a muralha enquanto reconhecia a porta. Mas as palavras vieram da mesma forma que os seus melhores movimentos de combate vinham de uma parte dela que sabia o que queria mais claramente do que o seu cérebro e mais rápido do que o seu cérebro podia parar. Ele não se moveu. Não atravessou os 10 pés. Ficou onde estava e as suas mãos estavam ao lado do corpo abertas e a sua mandíbula estava tensa. Não travada. Tensa. Como quando estava a segurar algo precioso. E disse, não vou atravessar essa distância. Essa é tua para fechar ou manter. Ele não se move, disse Tísica. Destruído. Completamente destruído. O registro sardônico em ruínas. Ele está ali mesmo e não se move. Ele está a deixar-nos escolher. Eu não consigo. O registro é que estou oficialmente a desistir de toda a pretensão de objetividade e gostaria que ele ficasse. Marin fechou a distância. 8 pés. 5. 3. 1. Parou com um pé entre eles. Podia cheirá-lo. Ferro frio e pinho e a coisa gelada que Tísica tinha desistido de fingir que era tempo. As suas mãos estavam ao lado do corpo abertas, à espera. Vou beijar-te, disse ela. E quero que saibas que esta é a primeira vez que quis beijar alguém e não a primeira vez que alguém quis beijar-me. E a diferença entre essas duas coisas é tudo. Eu sei, ela beijou-o. Não o beijo de uma mulher a ser arrastada. O beijo de uma mulher que tinha passado 6 anos a dizer não e estava a dizer sim pela primeira vez e significava-o com todo o seu corpo. As suas mãos foram à sua mandíbula, ambos os lados, polegares na articulação onde o músculo vivia, e ela sentiu a mandíbula dele relaxar sob as suas mãos. Não o relaxar deliberado,
o libertar involuntário de um homem que tinha estado a segurar tão firmemente que as mãos de outra pessoa eram a única coisa que podia desfazê-lo. Ele emitiu um som, não uma palavra. Algo antes de palavras. O som de um homem que tinha estado a segurar a respiração durante 3 dias e tinha acabado de se lembrar como parar. As suas mãos foram as dela. Não ao rosto dela, não à sua cintura, às suas mãos. As mãos calejadas de escudeira de espadas que tinham lutado sozinhas durante 6 anos. Ele segurou-as como se fossem a resposta a uma pergunta que ele carregava. Ela afastou-se meio centímetro, respirando contra a sua boca. Os seus olhos estavam abertos, cinzentos de ferro inundados de dourado. O dourado não a piscar, não a relampejar, apenas ali, firme, presente. Ela podia cheirá-lo. Ferro frio e pinho, e a coisa gelada e por baixo, quente, inconfundível, o cheiro específico de um homem que queria e escolhia esperar. E o querer e o esperar eram a mesma coisa. Ela beijou-o novamente, mais fundo. As suas mãos moveram-se das dela para a sua mandíbula, o mesmo lugar, os mesmos polegares cuidadosos na articulação, aprendendo dela da mesma forma que ele tinha aprendido tudo com ela, observando primeiro, e depois tentando, e depois fazendo, da forma como ela fazia, porque a sua forma era melhor que a dele, e ele sabia disso. A luz do amanhecer encheu o pátio. As espadas de treino no suporte apanharam o dourado e Flint disse: "Fica, ganho, não reclamado, pedido e não tomado." E Tísica não disse nada, e o nada era uma catedral. Quebraram-se, testa com testa, respirando. "Tenho um reino", disse ele. "Tens uma vida aqui. Tenho um pátio de treino e uma reputação, e uma muralha que mantenho desde os 17 anos. Ela olhou para ele. "Estou cansada da muralha. Não te estou a pedir para derrubares. Estou a perguntar se há uma porta." Ela quase sorriu. O primeiro quase sorriso real em 6 anos. "Pode haver uma porta. Então esperarei lá fora até que a abras. Estás lá fora agora mesmo." "Eu sei. A porta está aberta agora mesmo." Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. O pátio estava vazio, e o amanhecer era dourado, e as suas mãos estavam a segurar as dela, e nenhum deles estava sozinho pela primeira vez em muito tempo. A marcação aconteceu naquela manhã, não em privado, no pátio de treino, o seu território, o lugar onde ela tinha lutado sozinha durante 6 anos, e onde naquela manhã ela escolheu não o fazer. Ela marcou o primeiro, os seus dentes na curva do seu ombro, onde o pescoço encontra a clavícula. Lenta, certa, não gentil, deliberada. Da forma como ela fazia tudo com o peso total e comprometido de uma mulher que nunca tinha tirado nada a ninguém, e estava pela primeira vez a reivindicar. A sua respiração prendeu-se. As suas mãos foram para a sua cintura abertas, segurando-a firme, e ela sentiu o vínculo começar. Calor a começar no ponto de contacto, e a espalhar-se através dela como uma forja, a aquecer como algo que tinha sido mantido em brasa durante 6 anos a pegar fogo. Ela afastou-se. Ele estava a olhar para ela com olhos dourados e um rosto aberto. E a sua mão estava na marca no seu ombro, não a tocar nela, apenas a descansar perto dela. Da forma como se pousa a mão perto de algo novo que ainda se está a aprender que te pertence. Ele marcou-a depois. A sua boca no mesmo lugar no seu ombro, e a mordida foi lenta e específica, e disse tudo o que a sua compostura tinha mantido durante 3 dias. O vínculo completou-se entre eles como uma lâmina a deslizar para uma bainha. Não força, mas encaixe. A coisa que sempre tinha sido da forma certa, finalmente no lugar certo. Ela sentiu-o nele, o modo gerido e o modo real, e o lobo por baixo de ambos, e o sentimento não foi um puxão ou um elo. Foi um calor. O tipo que vive numa sala onde alguém está à espera que tu voltes para casa. "Fica", disse Flint. "E depois ganho, e certo, e horas pacientes." "Sim", disse Tísica. "Horas. Gostaria que o registro mostrasse que mantive objetividade profissional por uma duração impressionante e que os dados atmosféricos nunca foram atmosféricos. Além disso, o seu ombro cheira a ferro frio e pinho. E eu disse-te que não era tempo. Ele não a tirou da sua vida. Ele construiu uma porta na dele. 3 dias por semana,
O rei Alpha treinava num pátio de treino, num povoado exterior, com uma escudeira que o conseguia derrubar em 9 segundos e frequentemente o fazia. Ele vinha em couro simples sem selo e carregava uma espada de treino e aprendia a lutar como ela lutava, rápida, baixa, protetora, e ele estava a melhorar lentamente, na forma específica, como um homem melhora em algo quando o professor lhe importa mais que a habilidade. Ela ia à capital às vezes, não muito, ainda não. Sentou-se ao lado dele na mesa do conselho uma vez, e os membros do conselho olharam para ela, e ela sentiu o peso familiar do olhar. E então, disse Garrett sem olhar para os seus papéis. O Ranger Calder detém a Comissão Oriental e o único registro de pátio de treino que conheço. Ela está aqui como consultora tática. Perguntas? Não houve perguntas. Ela sentou-se ao lado dele, e não era decorativa, e não era um troféu. E pela primeira vez numa sala cheia de estranhos, ela era conhecida. Um alfa apareceu no pátio uma vez, 4 meses depois. Jovem, confiante, o mesmo guião. Através de mim, disse Marin. Ela disse-o parada à frente do seu próprio espaço. As mesmas 2 palavras. Boca diferente, significado diferente. Não proteção, soberania. Garrett ficou atrás dela, ao lado dela, não à frente. Mandíbula solta, mãos abertas, dourado nas bordas. O alfa foi-se embora. Nosso, disse Flint. Obviamente, disse Tísica.